Então me diga, quais são seus pontos fortes? Ah, eu sou perfeccionista. Você já encarou essa pergunta numa entrevista de trainee ou estágio? Pois nela, muitas das pessoas cometem um erro que pode gerar a desclassificação dela nesse processo seletivo. E nesse vídeo eu vou abordar os 5 maiores erros que você pode cometer em uma entrevista para que você aprenda e não cometa mais. Vamos lá? Olá a todos! Meu nome é Vitor, eu sou o mentor da Renove, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar hoje de entrevista e de erros na entrevista, né? Entrevista, aquele momento de negociação ali com o recrutador ou com o gestor, onde que você tem que vender o seu peixe, né? Muitas pessoas ficam muito nervosas com com essa etapa do processo seletivo, e isso é extremamente normal porque requer muito do candidato, tá? E nesse vídeo aqui eu preparei quais são os 5 erros que a maioria das pessoas cometem e que acabam ocasionando a desclassificação do processo seletivo nesta etapa de entrevista. Tá? Eu vou falar para vocês quais são esses erros para que vocês aprendam de uma vez por todas e não cometam mais, tá bom? Sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. Primeiro erro, não saber falar dos seus pontos fortes e pontos fracos. Bom, esse erro ele pode acontecer quando você é uma pessoa que ainda não tem muito bem desenvolvido seu autoconhecimento, ou que mesmo assim, quando você tem bem desenvolvido seu autoconhecimento, você não consegue explicar de uma forma que seja muito claro para o recrutador o que você quer dizer com o seu ponto forte e ponto fraco. Muitas das vezes, esses pontos fortes e fracos estão ligados a soft skills, a habilidades sociocomportamentais. Então, realmente, ele tem essa dificuldade de você explicar para o recrutador. Tem que ser uma coisa que fique realmente, que ele não tenha dúvidas do que você está falando. Então, não cometa esse erro. Pratique o seu autoconhecimento. Pergunte para as pessoas o que elas acham quais elas acham que são seus pontos fortes e fracos, para você ter eles na ponta da língua na hora de falar numa entrevista. Beleza? Segundo erro, não saber exatamente o porquê você quer trabalhar naquela empresa. Existe uma pergunta, tá, que a maioria dos recrutadores fazem, tá, isso ocorre na maioria das entrevistas, que é: por que você quer trabalhar aqui? Isso muitas das vezes pode parecer uma pergunta muito simplória, né? Porque eu estou precisando de emprego, porque a empresa é legal, etc, etc, etc. Mas o maior erro que as pessoas cometem é não saber responder essa pergunta da forma que ela deve ser respondida. O recrutador e o gestor, quando eles te fazem esta pergunta, ele não quer saber os seus motivos. Os motivos pessoais até cabem aqui, mas mais do que isso, ele quer saber a conexão. Por que faz sentido você trabalhar ali e por que faz sentido com a sua vida? A gente fala isso muito no nosso canal lá do Instagram e também no nosso curso a gente tem um módulo todinho separado para isso. Quando você for responder essa pergunta, você tem que ir mais a fundo. Não saber o porquê você quer trabalhar naquela empresa não vai te dar a melhor resposta possível, tá? Então tente se conectar. 3 formas que é muito legal você se conectar respondendo essa pergunta: propósito da organização, cultura e setor, tá? Pense nesses 3 pontos, o que eles têm a ver com a sua vida, e tente fazer uma narrativa que tenha a ver com esses 3 pontos e a conexão com você e a empresa por meio desses 3 pontos, tá bom? Ah, Vitor, mas não tem, esses 3 pontos não fazem sentido nenhum para mim. Então você deve repensar essa empresa para a qual você está fazendo esse processo seletivo e fazendo essa entrevista, tá? Porque uma coisa muito importante é a conexão e o match. Terceiro erro, ser raso nas argumentações. Entrevistas, quando não são entrevistas de triagem, tá? Quando não são aquelas entrevistas mais rápidas, elas são feitas com o intuito de do recrutador, te conhecer no detalhe. Então, quando você peca nas argumentações, quando você não vai fundo nas argumentações, isso pode te desclassificar do processo seletivo, tá bom? Porque tanto nessas entrevistas, quanto em outros momentos também dos processos seletivos como um todo, eles estão procurando coerência na sua narrativa e também embasamento, tá bom? Quando você
é questionado, por exemplo, qual é seu ponto fraco, e você fala apenas qual é o ponto fraco, sem dar nenhum exemplo de quando isso ocorre, quando isso ocorreu na sua vida profissional e o que você está fazendo para melhorar, isso deixa uma resposta muito sem insumos para ele te avaliar e realmente ver ali como esse ponto fraco ocorre no dia a dia e o que você está fazendo para mudar. E isso ocorre com todas as outras perguntas, tá bom? Então, nas entrevistas, se não for uma entrevista de triagem, se não for uma entrevista muito rápida, pode pecar por excesso na argumentação. Não seja raso nas argumentações, vá bem ao fundo e tente detalhar o máximo possível para o recrutar. O quarto erro é não usar a sua história para se conectar com o recrutador. E aí eu quero dizer conexão num sentido mais humano da coisa, tá? Então, quando a gente fala sobre conexão e usar a sua história, é muito de usar as suas histórias pessoais, as coisas únicas que você tem na sua vida para se conectar com o recrutador, tá bom? Falar seus hobbies, quais são suas paixões, esse tipo de coisa dizem muito sobre você, dizem sobre suas competências, suas habilidades, o seu dia a dia, dizem até mesmo você como profissional e elas servem para se conectar com o recrutador. Tá? É uma coisa que a gente trabalha muito com os nossos mentorados nas nossas mentorias. Como eles usam as peculiaridades das histórias dele numa apresentação pessoal, por exemplo. Então tem mentorado e mentorada meu que fala muito da vida delas, como elas foram criadas, o que os pais deixaram para eles de ensinamento, né? Que isso é uma coisa muito pessoal, mas isso serve para conectar ali com o recrutador, tá? Suas paixões, se você é músico, se você tem algum hobby, algum projeto pessoal e como isso se conecta com o seu propósito de vida. Todas essas coisas você pode e deve abordar na sua apresentação pessoal e vai servir para se conectar a um nível pessoal com o recrutador ou o gestor, tá bom? Então use e abuse delas e não cometa este erro. E o último erro que eu considero que é um resumo de todos esses erros e é o modelo mental que vocês têm que ter sempre quando vocês forem entrar em um processo seletivo, tá? Qual que é esse erro? Não mostrar um match de você com a empresa ou com a vaga, tá? E o que eu quero dizer com match? Todos esses erros que eu falei aqui agora para vocês, o fato de vocês mostrarem bem ou não ali na entrevista, vai repercutir no recrutador entender se você tem um match com a empresa ou não. Muitas pessoas perguntam, poxa, qual que é o perfil ideal? Qual que é a habilidade ideal? Isso não existe. A habilidade ideal, o perfil ideal é o que vai fazer sentido ali para a vaga e o que vai fazer sentido para o que eles estão procurando e para a empresa que você está no processo seletivo, tá? E isso tudo você só vai garantir mostrando para eles na entrevista, não cometendo esses outros erros, tá? Então esse é o maior erro, é o erro fatal. É não demonstrar para o recrutador que você tem um match ali com a vaga, com a empresa, tá bom? E aí, pessoal, gostaram desses erros aqui que eu trouxe para vocês? Diz aí nos comentários, você já cometeu algum desses erros em alguma entrevista ou em alguma outra etapa de um processo seletivo? Comenta aqui pra gente, vamos trocar uma ideia. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o like, de se inscrever no canal e de seguir a gente no Instagram, que a gente posta conteúdo lá diariamente. E aqui no YouTube, 2 vídeos por semana trazendo o melhor de conteúdo sobre processos seletivos e desenvolvimento pessoal para vocês. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É sempre feito com muito amor e muito carinho. Foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês e um forte abraço. Até mais.